Olá! Ontem na live do Isaías participei do chat e cobrei do terraplanista que desse uma resposta rápida para o artigo que lhe foi enviado. Já deve ter visto o artigo, então 15 páginas, leia tudo ali e refute, bastante simples, né? Usando matemática. E esse é justamente o tema desse vídeo. Nessa live, o Isaías passou o vídeo de um terraplanista que disse que a matemática é só usada depois. Se referindo, inclusive, a um vídeo aqui que eu fiz, dizendo que até essa cadeira que eu estou sentado exige cálculos. E realmente. E cálculos não são feitos depois. Terraplanistas são os antipitagóricos. Os pitagóricos acreditavam que todo o universo era número. E os TPs acreditam que número nem existe. Então, eles não usam matemática para nada, a gente sabe disso. Veja, não tem cabimento dizer que cálculos vêm depois. Se fosse assim, nada seria previsto para fazer coisa alguma. Imagine a indústria química, por exemplo. Então você tem que fazer reações, mas você vai colocando os reagentes ali. Se der certo, deu, não calcula nada, né? Usa muito mais do que deveria. Então, se fosse pelo raciocínio dos terraplanistas, o mundo todo já teria ido à falência. Veja, na construção civil, aí ele menciona o pedreiro. O pedreiro ele vai receber um material que já foi calculado. Tudo já foi calculado. Tudo. Justamente para prever prejuízos, perdas. Imagina uma empresa qualquer, se ela não calcula quanto ela vai gastar no próximo mês, né? Contabilidade de terraplanista deve ser complicada. Então, os cálculos são essenciais e vou cobrar sempre, sempre. Então, a análise de um artigo é discutir ciência. Discutir ciência não é fazer um ou outro experimento amador, seja sobre densidade ou qualquer coisa assim. Ciência é discutir com o que já existe. É assim que se coloca um novo conhecimento. Então, não se chega com uma ideia nova sem que essa ideia, primeiro, tenha sentido, segundo, possa ser analisada matematicamente. Então, o sujeito tem uma ideia nova. Ótimo, fantástico. Vamos lá colocar essa ideia em prática. O cálculo, ele não é apenas teórico. Ele é usado, justamente, como disse, para prever coisas. E para verificar se está correto. Então, eu tenho uma equação com 4 variáveis. Se eu tiver 3, eu descubro a quarta. É bastante simples. E aí essas 3 podem vir de dados experimentais. E aí descubro a quarta e verifico experimentalmente se é isso mesmo. Pronto, a ideia está funcionando. Vamos dar prosseguimento a isso. É assim que ciência funciona. Então parece difícil que eles entendam isso. Ou é apenas uma forma de fugir do assunto. É apenas o famoso papo furado. E como disse na aba da comunidade, agora tem o vale tudo da energia. Quer dizer, a energia isso, a energia aquilo. Voltando às turbinas eólicas. É importantíssima a energia cinética das moléculas de ar para que tenha potência que possa ser retirada dessa turbina. Isso, a energia cinética, está ligada com a massa das moléculas de ar que vão bater ali nessa turbina e fazê-la girar. Então, quanto maior a altitude, menor essa massa e menor a potência, como está mostrado no artigo. Então, não adianta falar em energia simplesmente. Tem que ter um cálculo a esse respeito. Usaram E igual a mc quadrado outro dia, está aqui na lousa ainda, já refutei.
Se for usar E igual a mc², a massa criada é insignificante. Primeiro teria que discutir esse assunto de formas muito mais profundas. Não, isso vai acontecer realmente e tal, etc. Mesmo que aconteça, então, a massa criada não dá para medir por balança nenhuma. E a massa é criada quando se aumenta a temperatura, não quando se diminui. Então tem um errinho conceitual ali. Assim, querem falar de energia? Ótimo! Use uma fórmula para essa energia. Use uma fórmula para essa energia ligando com a temperatura, ligando com a pressão. Como já disse, existem muitas variáveis a ser consideradas em qualquer fenômeno, situação. E aí você vê quais são importantes, quais não são. Pressão é importantíssimo para a atmosfera. Então coloque a pressão ali na equação sobre energia que vocês vão criar. E assim a discussão ela não fica vaga desse jeito. Né? A gente pode testar o que vocês estão falando. Pode fazer experimentos, testes a respeito e ver se funciona. Se a densidade invertida ela pode ser colocada numa fórmula e testada. A energia, agora a palavra, o mantra do momento é energia. Então coloquem numa equação, não conseguem? Quer que eu explique como faz? Como coloca numa equação as coisas? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Proporcionalidade é muito importante. Ver como as coisas se relacionam proporcionalmente. Já falei sobre isso. Falei sobre regra de 3 composta. O terraplanista falou, não, isso não tem nada a ver, isso é proporção. Exatamente como expliquei a equação de Clapeyron usando proporção também. Então, usem comecem ali, né, os estudos avançados da Terra plana, façam ali um centro de pesquisas, estudos avançados da Terra plana. E aí vocês colocam numa fórmula a energia que vocês falam tanto. E nessa mesma fórmula a gente vê se há alguma contradição interna, se há algum absurdo, começa a fazer testes e mostra esses testes. É assim, ciência é isso. Então, é claro, posso fazer uma brincadeira ou outra, mas tenho evitado falar o nome de terraplanistas e eles têm evitado falar o meu também. Falou da minha ideia, da matemática, acho ótimo isso, acho ótimo. Parabéns a eles. Não tenho nada pessoal contra nenhum terraplanista. Então, prefiro que seja assim. Quando você começa a considerar pessoalmente as coisas, isso não faz bem de forma alguma. Né? Isso escala para coisas cada vez piores. Então, assim como as moléculas escalam também. Então, é bom não tornar isso nada de forma pessoal. Então, terraplanistas, é bastante simples. Simples. Montem uma equação. É complicado fazer isso? Precisa o tempo todo ficar desviando do assunto? Não consegue montar uma equação sobre a densidade invertida? Que é o que vocês estão defendendo agora para fugir de todo o resto, né? Assim não tem que explicar observações astronômicas, geofísicas, oceanográficas. Não precisa explicar nada disso mais. Explicando defendendo, pelo menos, a densidade invertida, pronto, a Terra é plana, é isso. Então, é difícil pegar a densidade invertida e montar um modelo, como nós temos, como a ciência tem, um modelo atmosférico padrão, com a densidade diminuindo conforme a pressão diminui. E é claro, são feitos ajustes nesse modelo padrão, que é justamente o que eu já falei, chama-se densidade e altitude. Correções de acordo com alterações de temperatura locais. Isso qualquer paraquedista e piloto de avião sabe. Então, vejam, eles precisam matematizar as coisas. Ou então a discussão fica vazia, fica vaga. O que o sujeito está falando ali? Está falando sobre, sei lá, viscosidade.
Então, que viscosidade é essa? Cinemática, dinâmica, né? Então, em vídeo é um assunto interessantíssimo, mas bastante extenso esse da viscosidade. Eu acho estranho que terraplanistas usem a palavra simplesmente viscosidade. Nossa, é muito complicado. Estou há semanas pesquisando para colocar isso de uma forma que as pessoas entendam e que também mostre que os terraplanistas estão falando sobre viscosidade sem conhecer o assunto. Absolutamente desconhecem o que é viscosidade na atmosfera. Você tem o número de Reynolds, você tem vários cálculos ali, e vou colocar os cálculos para que os terraplanistas analisem. Você tem túneis de vento no mundo que são absurdos, são coisas fantásticas. Na Alemanha, Instituto Max Planck, você tem um túnel de vento que consegue alterar a densidade do ar. Então, estou procurando artigos desse túnel de vento para que eles refutem também. Então, esse túnel de vento do Instituto Max Planck, ele altera a temperatura, ele altera a densidade do ar, ele consegue pressões absurdas ali para fazer testes aerodinâmicos. E são publicados artigos sobre esses testes. Então, estou procurando sobre densidade atmosférica, altitude, viscosidade, para colocar esses artigos para que eles refutem. Então, ciência, principalmente física, química, envolve matemática. É assim que as coisas são testadas. E antes, não depois. Quero fazer um prédio ali. Quantos tijolos vai usar? Não sei, vai trazendo aí, vai trazendo. Meu Deus! O que é isso? Muito interessante, olha, muito interessante. Terraplanistas, ainda bem que o mundo não está na mão de vocês. Senão, tudo já teria ido à falência. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.